noite. Quero convidar a Madre Igreja para se colocar de pé. Vamos orar para dar início ao nosso culto de louvor e adoração. E eu vou te dar agora a oportunidade de orar individualmente, né, para você agradecer a Deus pela sua vida e por tudo que Ele tem feito até aqui. Você vai ter 30 segundos para acalmar o seu coração nesse momento e falar com o seu Pai. Amém? Não tenho palavras a agradecer tua bondade. Dia após dia me cerca com fidelidade. Nunca nos deixe esquecer que tudo que temos, tudo que sou, Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer pela tua bondade, Pai, pelo teu cuidado. Nos ajuda, Senhor, a nunca esquecermos que tudo que nós temos ou somos vem do Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos cerca com cuidado, com amor. Obrigada por todo o suporte, Senhor, por todo o auxílio que o Senhor nos dá, Pai, através do teu Espírito. Nós, como igreja, Senhor, como corpo de Cristo, estamos aqui, Senhor, para te louvar, para te adorar, para te render graças por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por todos os benefícios, Senhor, pela nossa saúde, pela oportunidade que temos de estar aqui, Senhor, mais uma noite, para te louvar, para engrandecer o teu nome. Nos ajuda, Senhor, a te honrar, a viver de forma, Pai, que agrade ao Senhor, que a tua vontade, Senhor, seja feita e não a nossa. Acalma os nossos corações, Senhor. Nós fomos convidados, Pai, constantemente à murmuração e à reclamação. Mas o Senhor também nos convida para a gratidão, para o perdão, para a aceitação. Então nos ajuda, Senhor, a viver de forma que agrade ao Senhor e não a nós mesmos. Quebra o nosso coração, Senhor. A nossa serviço muitas vezes é dura, Pai. Então nos ajuda como igreja, Senhor, a ser o seu testemunho vivo, a poder viver o teu evangelho e proclamar as boas novas. Isso nós oramos, Pai, no nome mais doce que existe, que é o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Até como estamos, eu queria que você adorasse conosco, dizendo: quero ser como criança. Nós queremos te amar pelo que tu és. Nos faz voltar à inocência e acreditar em ti. A Bíblia diz que das crianças é reino dos céus. A gente tem esse anseio, tenhamos esse anseio de sermos como crianças diante do Senhor. Amém? Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência. Mas às vezes sou levado
deixo de simplesmente viver. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, 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 Senhor, com teus braços de amor. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente, deixo simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, Só você abraça-me, com teus braços de amor. Abraça-me, abraça-me. O Espírito Santo de Deus possa estar te abraçando, meu irmão. Abraça-me, abraça-me, Senhor, com teus braços de amor. Vamos rogar ao Espírito Santo de Deus que esteja conosco nessa noite. Pai nosso no céu, santo é seu nome. Nós vamos declarar a santificação do nome do Senhor em nosso meio. Vamos declarar de todo o nosso coração, porque tudo que temos é do nosso Deus. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é
Só a igreja, eu é o rei. É a glória pra sempre, amém. Pra sempre, amém. Amém, glória a Deus. E no mesmo espírito de oração, nós queremos cantar com você. Rei do meu coração. Seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, tu és a minha canção. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que eu preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora do mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Tu és bom, bom, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, tu não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom, só você. Tu és bom, tu és bom, tu és bom, bom. Nós cantamos que tu és bom, mas não está parecendo que ele é tão bom assim. É certo que nós temos passado por lutas, provações, tentações, mas o Senhor continua sendo bom para conosco e Ele não nos deixará. Então nós vamos cantar: Tu és bom e não me deixará jamais. Vamos repetir essa parte de todo o nosso coração. Cante com a sua alma. Talvez com a voz não saia muito forte, mas com o coração cante ao nosso Deus. Tu não me deixarás, Não me deixará jamais. Não me deixará jamais. tu não me deixarás, jamais. Tu não me deixarás jamais.
vez. Tu és bom, bom, tu és bom, bom, louvado seja Deus, que Ele nunca nos deixará, jamais. É muito bom, irmãos, a gente poder louvar o Senhor e dizer, ter essa certeza no coração de que Ele jamais nos deixará. Deus não nos decepciona. E isso traz paz aos nossos corações. Amém? Nesse momento a gente quer conhecer os visitantes. Se tiver algum visitante, a gente vai dar uma cena, você fica de pé para que a igreja possa te conhecer. Ali tem a mãe do pequeno de Vicente, que foi apresentado semana passada. Nós ficamos assim muito felizes com a presença de vocês, viu? Voltem sempre, para a gente, vocês já fazem parte da casa. Nesse momento nós queremos louvar e agradecer ao Senhor pela vida dos aniversariantes. Essa semana, eu quero representar minha filha, que não está aqui, Louise, completou mais um ano de vida. Eu pude estar ali em Deus com ela. E na oportunidade eu disse a ela que amava, mas que meu amor é um amor imperfeito, que falha, que decepciona, mas que existe um Deus que nos ama de forma perfeita. E é nele que a gente precisa se apegar. E quero também aproveitar a oportunidade para louvar a Deus pela vida do nosso irmão Joilson, que completou mais um ano de vida. E assim a gente se alegra muito de poder ver esse primeiro aniversário de Joilson pós-batismo. Joilson ali é um bebê nos braços do Senhor. Então a gente se sente muito feliz, Joilson, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de poder estar aqui com você. Que o Senhor continue te abençoando. Tem mais algum aniversariante? Márcia, que não está aqui. Ah, sim. Nossa amada irmã Márcia, que não está aqui, mas que provavelmente irá nos assistir. Nós queremos dizer também para a nossa irmã Márcia que nós amamos muito. Para a gente também é um privilégio poder caminhar com você, viu, amada? Volte logo que a gente está morrendo de saudade. E quero também aproveitar a oportunidade de louvar a Deus. No dia 28 de janeiro, eu e a Céu nos completando mais um ano de conversão. A gente entregou a nossa vida ao Senhor no dia 28 de janeiro de 2009. Então, dia 28 agora a gente completou mais um ano. Deus trouxe sentido às nossas vidas. Para a gente motiva assim, de muita alegria poder agradecer a Deus por isso, porque Ele nos atraiu, nos resgatou e nos salvou. Então eu quero também agradecer a Deus por esse aniversário. Amém? O momento dos avisos. Graças e paz, queridos. Acho que o negócio aí, rapaz. Você chega aqui, cantei. Eu fiquei um pouco suado, mas os irmãos estão falando bem baixinho. Graças e paz, queridos. Amém. Muita alegria no Senhor. Queridos, nós temos terça-feira o encontro de oração das mulheres às 19 horas. Terça-feira, mais conhecido como depois de amanhã. Então, enquanto as mulheres vierem para aqui, no momento de oração, nós homens vamos reunir também, ficar orando ali embaixo. Nesse momento que as mulheres não estão orando aqui, nós vamos estar orando lá embaixo. Tá bem, queridos? Compartilhando um pouco de nossas vidas, compartilhando do Evangelho, trabalhando algumas questões referentes ao crescimento da vida cristã. Então venha você também. 19 horas. Quarta-feira nós teremos o culto de oração às 18h30. E nós continuamos com o nosso tema de oração do mês. Tema de oração do mês. Esteja orando. O irmão Romário sempre coloca ali às 10 da manhã e às 20 horas. E aí você vai ver o nosso tema de oração. Todas as 10 da manhã e às 20 horas é colocado para nos lembrar que a minha vida esteja ajustada ao propósito eterno de Deus. Que a minha e a tua vida esteja sempre ajustada aos propósitos eternos de Deus. Nós temos projetos, nós temos pensamentos, nós temos propósitos de vida, mas o necessário é que a minha vida e a tua vida esteja sempre ajustada nesses propósitos de Deus. Deus tem projetos para a tua vida e para a minha vida. Qual é a Senhor? Ele pode lhe direcionar. Então tenha sempre para o Senhor, me ajuda a entender os seus projetos para a minha vida, os seus propósitos. Porque eu quero ajustar a minha vida a esses projetos, a esses propósitos. Porque naturalmente nós ajustamos a nossa vida segundo o nosso desejo. Eu vou para a reunião, mas eu tenho esse programa antes.
Eu vou para isso, mas eu tenho aquele programa antes. Eu tenho que fazer isso, não, mas naquele dia eu tenho isso. Não, nossa vida tem que estar totalmente ajustada aos projetos de Deus. Só assim nós podemos ver êxito nessa vida cristã. Quando nós nos encontramos nos projetos de Deus. Amém? Você vai ler isso lá em Miqueias capítulo 12, verso 10. Você vai ler o texto e você vai entender que o propósito do ser humano, do discípulo do Senhor, levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Eu estava lendo esse texto já tarde, porque eu com confusão se até entender esse texto, fiquei pensando, Senhor, como é que é isso aí? Aí você relê o texto de novo, levantai-vos e andai, Anciel, porque não... Aí você fala em você, seu nome, viu? Não fala Anciel não, fala seu nome. Levantai-vos e andai, Anciel, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. A Bíblia diz que o coração do homem é corrupto. E se eu descansar segundo os desejos do meu coração, não vou para lugar algum. O meu descanso não é segundo os desejos do meu coração, é segundo o propósito que Deus tem para a minha vida. Esse deve ser meu alvo. Amém? Rede social nós temos sempre ali. Quem é da rede social, para mim é meio difícil, que eu acesso, não acesso, eu olho, não olho. Eu não tenho muito contato. Eu vejo algumas coisas, depois não vejo mais nada. Mas quem tem acesso à rede social, você vai ter ali. Nós temos o Instagram, nós temos o Facebook. Os meninos da mídia aí estão jogando duro. Compartilhe com seus amigos. Mande o link para alguém acessar, para assistir os cultos. Quem está distante, mande o link do culto, que é sempre postado no grupo. Você pega ali e manda o link para alguém vai assistir, vai ser impactado por essa palavra que é pregada aqui, pelos louvores que entoados aqui. Vão ser impactados por Jesus. Porque o Senhor usa todos os artifícios que chegar nesta terra. Mesmo que às vezes nós olhamos e imaginamos, não, o Facebook não é de Deus, é um pensamento. Como um dia eu pensei, essa música não é de Deus. Não, são pensamentos. Segundo as nossas dificuldades, nós cogitamos. Mas Deus usa todas as coisas com um só propósito: glorificação do nome dele. Amém? Eu quero convidar nesse momento a nossa irmã Mira, ela vem aqui recolher os dízimos e oferta. E na oportunidade, a nossa irmã Júlia vai louvar o Senhor. Amém. Boa noite, gente. Não é noite. É um prazer estar aqui com vocês. Quem conhece, canta a música também para me ajudar, tá?
Nós te agradecemos por estarmos aqui reunidos na tua presença. Por estarmos aqui reunidos na tua presença, Senhor. Dividimos que abençoe todos que deram o dízimo e aqueles também que não puderam dar, Senhor. Sabemos que somos pecadores e que as coisas estão difíceis para cada um, mas que o Senhor está sempre nos abençoando e nos livrando de todo o mal, Senhor. Sabemos também que os nossos dízimos, as nossas ofertas, era para manter a tua casa. Sem eles não podemos nem ter um banco para sentar. Por isso, Senhor, eu te peço, abençoe todos e proteja em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Quero convidar a igreja para ler um versículo que se encontra lá em Deuteronômio 10:14. Vamos juntos? Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo que nela há. Amém. Glória a Deus. Esse versículo ainda é sobre nossos dízimos e as nossas ofertas. Fala da importância da gente dizer que tudo pertence ao nosso Deus. Nós estamos devolvendo aquilo que na verdade é dele. Que a gente possa a cada momento estar sempre entregando as nossas vidas, o nosso coração. A nossa vida é dele. Que a gente possa ter essa consciência. Amém? Amém. Convido a amada igreja também para ler um versículo que se encontra lá em 2 Timóteo, do 1, do 7 a 10. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhe por espírito do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Todos? E que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo seu Evangelho. Amém. Que a gente não se envergonhe, irmãos, de proclamar a palavra do Senhor. A gente acabou de ouvir um louvor que fala que nosso Deus é santo, que é perfeito, é maravilhoso. Que a gente não se envergonhe do Senhor jamais. Que é para que Ele nos apresente diante do nosso Pai. Amém, Jesus. O grande dia chegará. Vamos ficar em pé, cantar com todo o nosso coração, com toda a nossa força. Esse é um louvor mais conhecido, mas a mensagem dele é muito tocante. Nós devemos declarar, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então vamos cantar como se hoje fosse, como se esse fosse o último louvor que nós estamos cantando em vida. Então nós vamos cantar com todo o nosso coração, com todo o nosso ser. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele louvor, a honra e a glória. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quem conhece, canta. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Somente dele,
Você canta mais uma vez aí a glória. Pra sempre, amém. Eu vou convidar o Formoso Kids, as crianças, para a gente poder orar, agradecer a Deus. Mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de poder pregar o Evangelho às crianças. Irmão Joilson, venha, meu irmão. Vem, aqui a gente é bem assessorado, viu, irmão? Então nós vamos orar, agradecendo a Deus pela vida do nosso irmão Joilson, por mais um ano de vida. É um bebezinho nos pés do Senhor, né, Joilson? Agradecer por mais um ano de conversando, a minha querida amiga Selma, pela Beijo Luiz, por mais um ano de vida. E se você tiver alguma bênção que você recebeu essa semana, algo que você não esperava da parte do Senhor e você recebeu, e quiser vir aqui à frente também, pode vir. Quiser falar alguma coisa, compartilhar também pode. Amém? Vamos orar. Pai querido e amado, nós queremos, Senhor, mais uma vez te louvar, te agradecer, Pai, pela tua bondade e pela certeza que o Senhor nunca vai nos deixar. Nós queremos te agradecer por cada vida que está aqui à frente, Pai. Te louvamos pela vida de Joilson, pedimos ao Senhor que continue fortalecendo, que o Senhor continue derramando graça e misericórdia sobre a vida dele, Pai. Que o Joilson a cada dia, Senhor, tenha sede, vontade de te servir. Esse é o nosso pedido, Pai, para a vida dele. Obrigada, Senhor, pela vida de Joilson. Nós te louvamos pelas pessoas que o Senhor traz até aqui. Muito obrigada, Pai. Te louvamos pela vida de Luísa, que também é aniversário esse ano. Pedimos ao Senhor que a visite, Pai, com salvação, que dê ao segundo que ela precisa. Toma também a minha vida, a vida de estar nas tuas mãos. Quero te louvar, por essa oportunidade de poder mais um ano servir ao Senhor com alegria. Quero te agradecer pela vida de cada criança que está aqui. Pedimos ao Senhor que abençoe as famílias, pai, mãe, padrasto, avó, as pessoas que cuidam dessas crianças, Pai. Pedimos também a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, para proclamar o teu Evangelho. Que o teu Espírito, Pai, que é quem convence, possa plantar a semente no coração dessas crianças. E que possa dar frutos, Pai, na glória do teu nome. Muito obrigado, Pai, por tudo. No nome de Jesus. Amém. Vamos ter palma para Joilson, né, filha, Joilson? Recebeu os parabéns de todo mundo aí. Claro. Vamos lá? Parabéns a você. Esse aí aí eu vi só o botãozinho assim, aí eu vi. Amém? Amém. Vou convidar o nosso amado irmão Adervan, o nosso líder por excelência, homem que Deus tem usado para nos abençoar.
Vamos orar, amados? Une sua cabeça, feche seus olhos, que agora o Senhor vai falar com a sua igreja. Pai querido, nós queremos, Senhor, te louvar. Nós não nos cansamos de te agradecer, Senhor. Gratidão é um estilo de vida para o teu povo, Pai. Nós te agradecemos por essa oportunidade. Muito obrigada, Senhor, porque agora o Senhor vai falar para a tua igreja, vai ministrar a tua palavra. Vidas aqui serão transformadas, libertas, curadas, porque onde o Senhor está, Senhor, há diferença. Amém. O Senhor é o dono das nossas vidas. Então pedimos ao Senhor que use o teu servo, Pai, pelo Senhor ter usado durante esse tempo. Ilumina, Senhor, a mente dele, o coração para falar tão somente as suas verdades. Pai, a sua verdade, que é a tua palavra. Nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Beleza. Menino. Fica aqui sozinho errado. Graça e paz, irmãos. Amém. Os irmãos não têm me visto aqui durante a semana, só os domingos, né? Aproveitando 3 semanas de férias que eu tive, eu estava ali na casa de praia do meu sogro, da minha família. Mas os domingos, eu disse, domingo estou lá. E eu estive aqui, né? Esses domingos todos, e creio que já essa quarta-feira eu já estaria aqui também, né? Mas em oração eu estive todos os dias. Ela já foi, né? Quando o Júlia estava aqui louvando, a emoção tomou conta de mim. Papel voador. 4 anos atrás, conheci Júlia, Nicole, Márcia, através de Milena, minha filha. Elas se encontraram dentro do retiro. E se encontraram e tiveram a mobilização entre elas para orar. Quando começaram a orar, uma falava um versículo, outra falava a outra, daqui a pouco surgiram as dúvidas acerca da Bíblia. E aí Milena fofocou. Meu pai sabe alguma coisa de Bíblia, vamos perguntar a ele. Aí perguntaram. Aí gostaram da primeira resposta. Perguntaram a segunda vez, gostaram e disseram, ô tio, não dá pra gente se encontrar de vez em quando não, pra você tirar algumas dúvidas da gente? Tá? É assim que o Márcio entrou, viu? Quando o Márcio soube, eu também quero fazer parte desse grupo. Temos 4 anos caminhando juntos. E foi muita Bíblia, muita oração, muitas experiências de vida entre nós todos. E quando veio a pandemia, a base do Sol e Luz estava formada. Foi esse pequeno grupo. 7 pessoas, mais minha esposa e meu filho. Orávamos todos os dias ali daquela pandemia, conversávamos. E aí foi se agregando outras pessoas. Mas o que me emocionou foi ver o crescimento espiritual de cada uma delas. Né? O Senhor nos chamou para fazer discípulos. Amém. E um deles, uma delas, é minha propriedade. Propriedade do Senhor. Amém. Meu papel. Naquilo que elas me pediram, transmitir algo da palavra para elas. Foi transmitido. Viver é a escolha delas. É a escolha nossa. É a escolha minha. Amém? Glória a Deus. Tem que conversar um pouco para passar emoção. Vamos abrir aí em Romanos 15, de 5 a 7. Romanos 15, de 5 a 7. Carta de Paulo aos Romanos 15, de 5 a 7. Márcia está na Argentina. Está chegando. Está chegando.
Importante ter uma irmã internacional agora, né? Carta de Paulo aos Romanos, 15, de 5 a 7. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Irmãos, desde dezembro, antes do Natal, o Senhor vem me trazendo alguma palavra, dando uma direção, e eu comecei a meditar, eu comecei a trabalhar essa palavra, e comecei a orar, e aí veio o tema e os textos que estamos trabalhando dentro dos grupos do WhatsApp aqui da congregação, do Sal e Luz, né? Que a nossa vida seja, a minha vida esteja ajustada ao propósito eterno de Deus, né? E em cima dessas coisas Deus foi trabalhando e eu não entendi o que é que uma coisa tinha a ver com Romanos, e o Senhor foi trabalhando e esses dias o Senhor foi acrescentando, e aí quando foi terça-feira eu orei lá na praia, eu estava, e na quarta eu fui andar na beira da praia, como eu gosto de fazer quando eu estou por lá, e ali eu vou orar, vou meditar, eu vou estar com o Senhor, e o Senhor me trouxe a maior profundidade, me trouxe nesses dias, e é isso que eu quero compartilhar com os irmãos, o que o Senhor tem me trazido nesses 45 dias para cá. Aleluia. No início eu não entendi o que ele queria, para onde ia, mas isso não é problema meu. Eu tenho que obedecer ao Senhor e esperar. E eu não posso me precipitar e estar compartilhando aquilo que o Senhor ainda não completou. Ao momento que Ele diz, pode compartilhar. Irmãos, nosso primeiro contato com a Bíblia, essa marrom, a maioria é preta, tem Bíblia branca, hoje tem Bíblia de tudo quanto é cor. O importante é analisarmos que o conteúdo seja verdadeiro e o mesmo, né? Nosso primeiro contato com a Bíblia, eu não sei quanto a todos, mas normalmente é ouvindo alguém fazendo uma leitura. Meu primeiro contato, criança, foi ouvindo alguém abrindo uma Bíblia, lendo, e eu ficando curioso, que Bíblia, que livro é esse? Toda hora alguém abre e lê, vai para a igreja, todo mundo tem um. Minha avó tem um, minha mãe tem outro, meu pai tem outro, não sei quem tem outro. Então, ao ouvir, eu disse, o que é que tem dentro disso aí? Mas era criança, fica só curiosidade, né? Às vezes, pode ter sido, a gente já mais crescido, né? Pode ter sido vendo um quadro de folheto, um quadro, um texto bíblico, né? Às vezes uma imagenzinha, uma paisagem, um texto ali bíblico, né? Pode ser uma citação em algum livro que a gente está lendo, uma obra que a gente está lendo, né? Pode ser também que a gente chegue em uma casa e tem uma Bíblia aberta, uma loja, uma empresa, a Bíblia está lá aberta, né? E muita gente tem a Bíblia como um amuleto, às vezes no Salmo 91, principalmente, né? Mas nós, quando nos convertermos, quando a gente passa pelo processo da conversão, nós somos estimulados a ler a Bíblia, conhecer o que está aqui dentro. E nós passamos a começar, esse é o início de uma caminhada, a perceber ou a entender ou a crer de que isso aqui é a palavra de Deus. É mais do que um livro. É mais do que uma obra literária. É a palavra de Deus. Vamos lendo suas histórias, descobrindo seus personagens, as diversas nações que existiam. Eu gosto de história, quando eu via na Bíblia, futucando aquelas nações que eram pouco estudadas, hoje já estão muito mais. Estudando seus dramas, né, que estão aqui dentro, verdadeiros dramas, seus conselhos,
sua sabedoria, sua filosofia e seu extenso conteúdo literário. Tem muita literatura. O cristão que quer crescer e amadurecer deve também, além do conhecimento intelectual, que é ter o conhecimento, que aqui tem 66 livros, e conta a história também do povo de Israel e outros detalhes, aí você vai indo. O verdadeiro cristão deve buscar conhecer o seu verdadeiro autor. Quem escreveu ali? Conhecer o seu caráter, conhecer o seu propósito, como a gente cantou aqui. Dentro dos textos e dos contextos que a Bíblia nos apresenta, se examinamos a Bíblia na direção e na clareza que o Espírito Santo nos dá, nós vamos descobrir um Deus grandioso e majestoso construindo uma história. Uma história que nasceu de um desejo do seu coração. Um propósito que nasceu nele. Não nasceu em um anjo, não nasceu em um arcanjo, não nasceu em nenhum outro tipo de ser. Nasceu no coração de Deus. Irmãos, infelizmente a maior parte dos que se dizem cristãos leem a Bíblia, conhecem as palavras de Jesus, estudam sobre a história de Israel, que não é esse Israel aqui, é Israel a nação. Falam de Moisés, de Davi, de Paulo, de Pedro, de João, e falam de Apocalipse com um medo terrível. Foi o livro mais estudado durante a pandemia. Eu mesmo recebi várias consultas, até o que é que a gente estuda para o Apocalipse durante a pandemia? O que é que a gente estuda sobre os finais dos tempos? Onde é que eu vejo material, Adevan? E aí as recomendações que eu dei para si não agradaram. Porque o povo queria coisas especulativas, né? Coisas que chamassem muita atenção. Eu disse, eu já passei por isso. Não vou lhe botar de novo nesse caminho, por onde eu passei e não deu certo. Confie no Senhor. Mostrei material, mostrei autores, vídeos no YouTube que parecem bem, mas dentro do caminho da fé. Mas muitos leem a Bíblia desse jeito, muita curiosidade, aprendem muitas coisas, mas não percebem que nosso Deus tem um propósito e que Ele está no controle de tudo que acontece para que seu propósito se complete. Muitos não percebem que todas as coisas, irmãos, todas as coisas, são todas as coisas, estão interligadas, igual a umas peças de quebra-cabeça, e na hora que você monta, forma a imagem. Você pode não estar entendendo qual é a imagem que Deus está formando, mas as pedras estão se encaixando e Ele vai completar a imagem. Essa imagem é o propósito dele, que vai se completar, vai se concluir. E ninguém vai impedir. Eu posso não querer, Israel pode não querer, problema é nosso. Deus vai completar o seu propósito, vai alcançar o seu propósito eterno. Eu queria conversar com os irmãos sobre 4 pontos acerca disso. Primeiro ponto: Deus, seu propósito eterno, e eu, sua criatura. O que entendemos dessas coisas? Às vezes a gente fala algumas coisas que parece que a gente está repetindo. Deus repete as coisas para que a gente aprenda de verdade, para que amadureça e desça ao coração. Isso se transforma em vida, se entranha nas nossas vidas. Paulo não se cansava de repetir os ensinos. Quais são as 3 maiores necessidades de qualquer ser humano? Primeira, conhecer a Deus e se aproximar dele. Em Hebreus 11:6 a gente encontra aquele versículo muito conhecido. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Puxa, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é recompensador de todo aquele que o busca.
Essa é a primeira necessidade nossa. Primeiro, conhecer a Deus e se aproximar dele. Conhecer a Deus é crer na sua existência. Eu tenho que crer que Deus existe como Deus. Não um ser limitado, não uma imagem, uma figura, um personagem da Bíblia, de um livro. Ele existe como Deus. Amém. Se eu sei o que é Deus, aí eu vou entender o que é crer que Ele existe como Deus. Aquele que não tem limite, aquele que está acima de tudo e de todos, aquele que é soberano, aquele que é eterno. Eu sou finito, sou criatura. Então eu tenho que crer que Ele é Deus e que Ele existe como Deus. Conhecer a Deus na prática, de verdade, é querer se aproximar dEle. Eu quero conhecer a Deus. De que forma? Na minha vida eu já vi vários tipos de busca de conhecer a Deus. Comprou 10 livros para ler, agora eu vou conhecer a Deus. Você está orando? Não, mas eu estou lendo muito livro. Você não vai conhecer a Deus. Como é que você vai conhecer a Deus sem se relacionar com Ele? Conhecer a Deus na prática, de verdade, é querer se aproximar dEle, ir em direção a Ele. E aí, quando eu me aproximo dEle, eu vou conhecer seus atributos e o seu caráter. Eu vou descobrir que Ele é santo. Se Ele é santo e eu quero conhecer Ele, quero me relacionar com Ele, isso vai refletir na minha vida, no meu relacionamento. Eu quero ser santo também, igual meu Deus. Eu vou descobrir que Ele é soberano, que Ele é eterno, que Ele é amor, que Ele é justiça, que Ele é misericórdia, e por aí vai. Eu vou descobrir, vou perceber, porque eu me aproximei dEle. Agora sim eu vou conhecê-lo melhor. Não pelo que os outros me dizem. Ajuda, é lógico. Mas nada substitui meu relacionamento com Ele. Amém. Esse é o verdadeiro conhecimento que temos de Deus. O aproximar-se de Deus deve ser fruto do meu desejo de conhecer meu Criador. Meu Criador. Aquele que me projetou. Aquele que sonhou comigo. Aquele que me fez existir. Eu tenho que conhecer a Deus. E só com isso, se eu me aproximar dele. Segunda necessidade. Perceber que fui criado por Deus. Parece pouca coisa, mas não é. Eu preciso descobrir e aceitar que eu sou uma criatura. E Ele é Deus. Se Ele é Deus infinito, eu sou uma criatura finita. Eu sou criatura. Eu não teria vindo à existência se não fosse Ele. Eu não continuo existindo se não for por Ele. Eu não continuarei existindo na eternidade se não for Ele. Eu tenho que entender isso, eu tenho que aceitar isso, eu preciso me render a essa realidade. Vocês estão pensando que isso é brincadeira? Não é não. A maior parte da humanidade não se rendeu a essa realidade. Se acha dono de si, dono do seu destino, dono de tudo, dono do seu nariz, e não sabe que não é nada. Terceira necessidade. Conhecer o propósito para o qual Deus me criou. Conhecer a Deus, me aproximar dEle, saber quem eu sou diante dessa aproximação. Ele é Deus, eu sou criatura. E eu, como criatura, olho para o meu Criador e digo: por que você me criou? Para o que você me criou? É natural esses questionamentos. De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? São as 3 perguntas que a humanidade faz. Preciso entender que não fui criado ao acaso, não fui criado de forma aleatória, não fui jogado aqui como um laboratório. Quando realmente eu me aproximo de Deus, perceberei que Ele me criou para Ele, como a gente cantou aqui, como a gente louvou. Fomos criados, eu fui criado para Ele, dentro de um desejo dEle. E fora dEle, minha vida não tem sentido.
fora do desejo de Deus, fora do plano de Deus, fora do caminho para o qual Deus me criou, minha vida não tem sentido, minha existência não tem razão. Por isso eu me perco, por isso que a humanidade se perde, cai no vazio. Por quê? Porque está longe para o que foi criado. Infelizmente, a maior parte do meio religioso lê e interpreta a Bíblia, colocando o homem no centro. Esse é um grande problema, ou o maior problema. Quando a Bíblia nos mostra que nunca foi sobre nós, como Júlia cantou aqui, nunca foi sobre nós. Nós nunca fomos o centro. O centro sempre foi o Pai, o seu desejo. Nós recebemos a honra, o privilégio de um dia poder ser chamado filho desse Deus. Aleluia. O centro sempre foi Ele nunca deixou de ser o centro. Ele, com sua vontade, é o centro de tudo, não eu. Tudo foi criado por Ele, para Ele. Sem Ele, nada existiria. Nada existe. Nada existirá. Como eu tenho tratado essas três necessidades na minha vida? Como? Conheço a Deus. Me aproximo de Deus. Quero me relacionar e invisto no relacionamento com Deus. Diante desse relacionamento eu percebo, entendo e aceito a realidade que eu sou criatura e Ele é Deus. Eu não sou Deus. E que eu tenho que conhecer o propósito dele, para o qual Ele me criou, para agora eu me ajustar ao propósito do meu Deus que me criou. Segundo ponto. Quando Deus revelou o seu propósito eterno, houve posicionamento no mundo espiritual. Eu tenho que me posicionar. Todos têm que se posicionar. O problema é o posicionamento errado. Adão se posicionou da forma errada. Satanás queria. Efésios 1, de 3 a 6 diz, Paulo diz aos irmãos em Éfeso: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, aonde? Nos lugares celestiais. Guarde isso aí, lugares celestiais. Como também, além das bênçãos espirituais, Ele nos elegeu, Ele nos escolheu. Para quê? Antes da fundação do mundo, antes de criar todas as coisas, Deus decidiu no seu coração, desejou no seu coração, Ele nos elegeu nele, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante de quem? Dele. Por isso temos que conhecer a Ele, nos aproximar dele, se relacionar com Ele, saber o propósito para o qual Ele nos criou, e nos predestinou, e nos escolheu, e nos destinou, e nos preparou para quê? Para sermos filhos dele, adotados em Jesus Cristo para si mesmo, segundo a aprovação da sua vontade. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Conhece, carta madura para irmãos maduros, não tentavam entender o que Paulo estava falando. Glória a Deus. E para que tudo isso ele fez? Aí ele fez para o louvor da glória, da sua graça, pela qual nos fez agradáveis. Ele nos fez agradáveis a si em Jesus, o amado. Aí você pode se esforçar como for, mas sem Jesus você não vai chegar a lugar nenhum diante de Deus. E assim todos nós. Em algum momento na eternidade, antes de Deus criar todas as coisas, Deus revelou nas regiões celestiais, como a gente viu aqui, o seu projeto. Teve um dia de ele chegar, ó, no meu coração tem isso. Eu estou desejando isso. Eu estou almejando isso. Eu vou alcançar isso. Ele tornou claro para todos que estavam ali nas regiões celestiais. Nós não estávamos. Foi antes da fundação do mundo. Houve esse momento. O Senhor trabalhou muito comigo lá onde eu estava. Houve esse momento que ele trouxe a clareza, mostrou
não sei se usou um quadro, não sei como é que foi, mas ele apresentou um desejo dele, do Pai. Entendamos que revelar e dizer é mostrar com clareza o alvo que ele queria alcançar. Assim ele fez diante de todos que estavam ali nas regiões celestiais. A revelação de Deus mostrou que ele decidiu que queria ter mais filhos. Mais filhos. Isso. O que a Bíblia diz? Que Jesus era o filho unigênito, único do Pai. E ele tinha prazer com o filho. Ele tinha total prazer de estar com o filho. A vida do filho agradava a ele, trazia alegria a ele. Então ele desejou: quero ter mais filhos iguais a meu filho amado. Esse foi o desejo do Pai nos lugares celestiais, antes da eternidade, antes de criar todas as coisas. Deus não desejou ter mais anjos, Deus não desejou ter mais querubins, serafins e arcanjos. Ele desejou ter outros filhos semelhantes a Jesus. Deus não quis anjos como filhos. Deus diz: eu vou criar um ser, e esse ser eu vou criar preparado para que seja meu filho, mas eu não quero que ele seja um robô. Eu quero que ele, ao me conhecer, ao se aproximar de mim, ao se relacionar comigo, deseje ser meu filho. Eu quero filhos espontâneos para mim. Foi isso que Deus vinha fazendo todas as tardes no Éden, para conversar com Adão, para se revelar, para mostrar a Adão, para ensinar, para mostrar o seu caráter, para mostrar tudo a ele. Mas infelizmente Adão escolheu o lado errado, escolheu a opção errada. A revelação de Deus mostrou também que ele estabeleceu a qualidade de filho que ele queria, semelhantes a Jesus. Paulo fala em Romanos 8, 28 e 29, que a gente viu esse mês no grupo. Jesus foi escolhido como referência, como modelo. Deus definiu que Jesus seria o início e o fim do seu projeto. Jesus seria a planta e a obra final do seu projeto. Jesus era a referência para tudo. Jesus era o padrão para tudo, era o modelo para tudo, era o alvo de Deus. Quero filhos semelhantes ao meu filho. Foi isso que Deus desejou e revelou nos lugares celestiais. Mas no mundo espiritual houve reações contrárias ao projeto de Deus, como a gente conhece. Se refletiu ali no Éden e se reflete até hoje na história da humanidade. Satanás não aceitou as decisões divinas. Criticou, murmurou, resmungou e se rebelou. E quando a gente vai lá em Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, depois você dê uma lida no capítulo 28, Deus fala ao profeta para registrar: escreve, filho do homem, o que foi que eu disse a ele. Não sabemos como foi esse cenário, mas a maneira como está escrito nas escrituras é como se Deus estivesse dizendo diretamente a Satanás. Se foi dessa forma não sabemos, mas é o que deixa aparecer. Em Ezequiel, Deus diz que Deus revelou ao profeta o que aconteceu no coração de Satanás. Eu só separei 4 pontinhos rápidos aqui só para citar. Então vamos ler o texto é um pouco longo. Deus diz 4 coisas, eu só destaquei 4 coisas. O teu interior, Deus dizendo a Satanás, o teu interior se encheu de violência e pecaste. O que é se encher de violência? Ele passou a admitir a maldade. Satanás vivia no céu, puro, no meio dos anjos, nos lugares celestiais, mas foi achado maldade no seu coração. Quando ele percebeu que Deus definiu qual era o padrão, o que queria e qual era o padrão, e ele estava fora desse projeto. Satanás passou a admitir a maldade, isso foi visto no coração de Satanás. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Elevou-se o teu coração, a soberba. Quando você se acha maior do que você realmente é. Elevou-se o teu coração, Satanás, por causa da tua soberba. A
tua formosura te fez acreditar que você é maior do que você realmente é. Tua beleza, teus talentos te fez pensar isso. Satanás, a tua sabedoria foi corrompida por causa do teu resplendor, a vaidade. Até ali ele sabia o que fazer. Ele tinha conhecimento do que era certo e do que era errado. Mas, quando a vaidade foi atingida, a sabedoria foi corrompida. E agora passou a fazer aquilo que não era segundo o coração de Deus. Profanastes meus santuários. Ou seja, praticou abominações. Passou a admitir aquilo que... a profanar aquilo que era sagrado, aquilo que era puro, aquilo que era santo. Satanás, ao ver que Adão decidiu seguir os seus conselhos, sua orientação, e dar as costas a Deus, Satanás começou a alimentar o coração de Adão com esses sentimentos. Os sentimentos foram plantados em abundância no coração de Adão. E assim se espalhou por toda a humanidade. A soberba, o orgulho, a admissão de coração malicioso, maldoso. Satanás passou a conduzir o homem para longe do projeto de Deus. Satanás decidiu que não cooperaria com o projeto de Deus e lideraria quantos ele conseguisse para que também não cooperasse. Assim foi o que a gente viu. Um terço dos anjos foram expulsos do Senhor. Ele conseguiu contaminar no lugar de pureza. No mundo espiritual só tem dois reinos. Luz, o reino da luz e o reino das trevas. Não podemos servir a dois senhores. Ou estamos servindo a Deus ou ao príncipe das trevas. Ou estamos cooperando com Deus ou com aquele que veio para roubar, matar e destruir. Qual reino eu tenho escolhido para servir? A humanidade, desde o Éden, foi contaminada. Aqui, esse coraçãozinho aqui, vocês não estão vendo, mas está aqui dentro. Ele está batendo. Das mesmas coisas que Adão recebeu. É só eu alimentar. Eu vou ser pior do que Adão, pior que Satanás. É só eu alimentar. O que Jesus falou? É de fora que veio a maldade? É quando eu como alguma coisa, quando eu boto para dentro? Não. Quando sai. Por quê? Porque já está lá dentro. Agora, se eu alimentar, se eu viver, eu começar a tornar aquilo da vida, aquilo, é da vida ou da morte. Se eu cuidar dele desse jeito, ele vai frutificar, só que vai ser frutos para o mal. Vai sair do meu coração, já está lá dentro. Não foi uma carne suína que eu comi. Não foi um café que eu tomei. A ruindade já está lá dentro. É só eu alimentar. Eu sou pior que qualquer um que estiver aí. Assim é a nossa humanidade. Só que o Senhor nos chama para a gente se posicionar. Se somos do reino das trevas ou do reino da luz. Temos que nos posicionar. A quem eu estou servindo, o reino das trevas ou o reino da luz? Eu tenho que me posicionar. Sempre. Todos os dias. Em todas as situações. Eu sou desafiado. Do primeiro minuto do dia até o último. Eu tenho que me posicionar. Terceiro ponto. O que significa viver o propósito eterno de Deus aqui, nesse mundo? O que significa viver o propósito eterno de Deus aqui, nesse mundo? Deus sonhou. Nina, Deus sonhou com você. E te criou para que você se tornasse filha dele. Esse foi o sonho de Deus. Não importa quando foi. Não foi ano passado,
Não foi 100 anos atrás, foi lá na eternidade. Deus sonhou com cada um de nós. Os que estão aqui também. Esse bairro todo, Itabuna toda, a humanidade toda, Deus sonhou com cada um, porque Ele vê cada um individualmente. E Deus desejou, eu vou criar e eu quero que ele ou ela seja minha filha, seja meu filho. Isso é o desejo de Deus. O Deus Criador de todas as coisas, majestoso, glorioso, poderoso, me desejou como filho dele. Que maior missão eu posso ter nesse universo? Mais ainda, filho eterno, um Deus eterno. A gente perguntou aí no grupo de WhatsApp. Minha vida está ajustada ao propósito eterno de Deus. O que é estágio? É viver como Deus quer que eu viva, como seu filho. Se eu entendo que eu fui criado para ser filho de Deus, me aproximo dele, me relaciono com ele, procuro conhecer seu propósito, e no seu propósito eu descubro que ele queria que eu fosse seu filho. E eu me rendo a essa realidade, eu quero ser teu filho, Senhor. Como é que faz? Então eu tenho que viver como filho. Viver como Deus quer que eu viva. Dependendo dele, se relacionando com ele, honrando a ele, adorando a ele, testemunhando, confiando nele. E por aí vai. Se eu quero. Jesus veio ao mundo, meus irmãos, para nos resgatar do reino das trevas. Aquele reino que Satanás investiu para se contrapor ao reino de Deus. Veio me salvar quando eu não tinha mais vida. Eu estava morto espiritualmente, eu seguia o curso deste mundo, eu era escravo dos meus pensamentos, escravo das minhas carnalidades. Mas Jesus veio e me salvou para viver de novo para o propósito para o qual o Pai me criou. E eu estava longe dele. Eu estava longe do Pai, longe do propósito, longe de tudo. E Jesus veio e me resgata para eu viver de novo nos caminhos para o qual o Senhor me criou. Essa foi a obra de Jesus. Jesus veio em carne, se tornou filho do homem. Jesus se tornou filho do homem para que eu me tornasse filho de Deus. Olha que troca. Olha que troca Jesus fez. Se tornar filho do homem corrompido. Para que eu, corrompido, me tornasse filho de Deus de novo. Para abrir o caminho para me levar ao Pai. Jesus não me veio salvar para ser membro de uma igreja, cantar em um coral, ser líder de um ministério. Veio sim para me aproximar de Deus, como filho dele, como seu irmão, irmão de Jesus na família divina. Esse é o propósito de Deus. E foi isso que Jesus veio fazer aqui. A vontade do Pai. Minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. E ninguém desviou Jesus desse objetivo. Jesus veio para mostrar que como filho devo depender e ser submisso ao Pai. Jesus veio para cumprir a vontade do Pai. Nada o afastava de cumprir o que o Pai esperava dele. Nada detinha Jesus. Nada o tirava do caminho. Sua vida foi aprovada pelo Pai. Por isso ele foi ressuscitado. Como Lucas fala em Atos, ao qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, aprovando a vida de Jesus, aprovando todo o ministério de Jesus. Jesus nos ensinou a manter um coração puro. Jesus nos alertou sobre o mal que podia vir nos nossos corações, como a gente falou agora há pouco. E que o mal não é o que entra pela boca do homem, mas é o que sai, porque a gente alimenta o que já está de ruim lá dentro, colocado por Satanás nas suas estratégias. Jesus veio para me ensinar a viver em família, a conviver com meus irmãos, a ser tolerante com aqueles que também terão que me tolerar. Eu não sou o melhor das coisas, não. Eu tenho que entender que cada um de vocês tem que aceitar algumas falhas minhas, alguns problemas meus, porque eu e Deus, nesse relacionamento, Deus está me tratando para resolver muitas coisas na minha vida. Muitas deficiências que eu tenho. Eu não sou perfeito. Ninguém é perfeito.
Jesus veio nos ensinar a perdoar, a servir, a orar, a socorrer, a aconselhar, a suportar, a edificar, a abençoar, tratar o outro no meio das nossas diferenças. Isso é viver em família. Por isso que ele desejou o quê? Uma família. Não era criaturas vivendo cada uma no seu canto. Era uma família convivendo juntos, um pegando no outro, um espiando o outro. Ferro com ferro se afia. Irmão com irmão se afia. Um melhor o outro. Se os dois estão seguindo a vontade do Senhor. É assim que funciona no reino de Deus. Qual é a posição que eu estou tomando acerca disso? Qual é a posição que eu tenho tomado acerca disso? Provérbios 27, 17. Assim como o ferro com ferro se afia, assim um amigo afia o seu amigo, assim um irmão afia o seu irmão, assim um cristão afia o outro cristão. Essa é a convivência dentro da igreja. Jesus deu a sua vida por nós, para sermos seus irmãos. Jesus deu sua vida por nós, para sermos seus irmãos. O que eu tenho dado para que cada um de vocês seja meu irmão? Jesus deu a vida, uma glória. Se humilhou, foi obediente até a morte e morte de cruz, para poder me tirar do reino das trevas, me levar de novo para junto do Pai, e chamar vocês de meus irmãos. É vivermos em família. Olha o que Jesus fez. Por isso que Paulo diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque se não houver, eu não suporto conviver com nenhum de vocês. Essa é a realidade. Vocês pensam que lá no passado eu não fugi dos irmãos? Eu não evitava muitos irmãos? Eu não ia na casa de muitos irmãos? Eu não aceitava o jeito de ser de muitos irmãos? Até o dia que Deus me disse: quem és tu? Começou assim, eu estudando sobre os fariseus, estudei, comecei a ter raiva dos fariseus, indignado com os fariseus. Mas eu disse: é pior que os fariseus. O que o Senhor me disse naquela tarde me quebrou todinho. Foi uma semana que eu vou voltar a pegar Bíblia. Isso é pior do que os fariseus. E agem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É isso que o Senhor nos ensina. E o quarto ponto: como devo cooperar neste mundo aqui, não é lá no céu não. Que uma vez eu vi um líder de muito tempo, ele está vivo ainda. Reino de Deus é lá no céu, aqui na terra é cada macaco no seu galho. Como eu devo cooperar nesse mundo com o propósito eterno de Deus? Porque o reino de Deus começa aqui na terra. Jesus fez tudo errado, né? É chegada a voz do reino de Deus. O que é cooperar? É trabalhar, é agir, é se esforçar junto com os outros para alcançar um objetivo. No caso, o reino de Deus. Nesse caso, o objetivo é de Deus, não o meu. O sonho é de Deus, não o meu. E olha lá. Minha parte é a cooperação. Minha parte é a cooperação. Que Deus vai observar desde o meu coração, que vocês não têm condição de enxergar. Vocês não conseguem enxergar nem a parte física, e muito menos a parte espiritual que está lá dentro. É ligado a isso aqui, né, aos pensamentos. Deus vai observar o meu posicionamento e a minha sinceridade. Quero aqui descrever um exemplo de ensino registrado na Bíblia pelo apóstolo Paulo, que é a carta aos Romanos todinha. Mas não vamos ler a carta aos Romanos todinha não, viu? Fiquem tranquilos. Mas vamos fazer aqui um resumo do que é a carta aos Romanos para a gente encerrar. Começar a encerrar. Então solta uma musiquinha aí.
Paulo, quando escreveu a carta aos Romanos, ele não tinha ido ainda, ele tinha ido a Roma. Ele só chegou em Roma preso, anos depois. A igreja em Roma era formada por dois grupos de irmãos. Dois grupos de irmãos, muito claros. Um grupo, judeus que se converteram ao cristianismo. Segundo grupo, gentios convertidos ao cristianismo. Assim, a maior parte da igreja era por esses dois irmãos, a igreja em Roma, né? Paulo não estava em Roma, nunca tinha ido em Roma. Provavelmente conhecia um ou outro irmão lá de Roma. Mas isso não impediu que Paulo escrevesse aos irmãos. Roma era a principal cidade da época, por história, comércio, política, cultura. Roma era um destaque na época, além de ser a capital do Império Romano, que dominava a maior parte do mundo na época. Irmãos, Paulo, quando vai escrever aos Romanos, ele inicia a sua carta lembrando que o Evangelho é a salvação, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vocês lembram disso, né? Tanto do judeu como do grego. Está lá escrito, é só conferir depois, lá em Romanos. Ele segue descrevendo que o mundo nega a Deus e a sua criação. E que a criatura, eu, você, nós, os seres humanos, a humanidade ali em Roma, se tornou louca ao desprezar Deus e a sua justiça. Está lá em Romanos, é só você ler. Mas ao longo da carta, Paulo vai tratar de um sério problema que você tem que ler várias vezes a carta para perceber, nas linhas de Paulo, que ele está falando de doutrina, ele está falando de conhecimento de Deus, mas ele está tratando um problema que há no meio da igreja em Roma. Ele afirma no capítulo 2 que os que sem lei pecaram e os que com lei também pecaram, igualmente serão julgados por Deus, ou seja, tanto judeu como gentio. Por que Paulo está falando isso? Percebemos que no transcorrer da carta, Paulo está exortando aos judeus convertidos da igreja em Roma, que eles não são superiores aos demais irmãos por serem judeus. Vocês vão ver lá, é só ver. E por serem descendentes de Abraão, de terem recebido a lei, de serem circuncidados, de terem recebido as primeiras revelações de Deus, de conhecerem as coisas de Deus há mais tempo que todos, eles não eram superiores aos demais. Paulo alerta que tanto os judeus como os gentios pecaram e foram separados da glória de Deus. Assim, sendo judeu, Paulo diz aos judeus de Roma, está lá na carta, qual é a vantagem de ser judeu, então? Se Deus pegou, disse, judeu tu pegou, gentil tu pegou, todos desobedeceram e todos precisam da minha misericórdia. Não tem vantagem para vocês estarem se gloriando. No capítulo 9, ele foi mais agudo ainda. Paulo cita a escolha de Deus que abençoou Jacó e rejeitou Esaú. Deus escolheu Jacó e rejeitou Esaú, que era primogênito. Foi Deus que escolheu. Então ele está dizendo, e aí? Quem tem direito de questionar as escolhas de Deus? Conversa com o pessoal dentro da carta. Quem tem direito de questionar a vontade de Deus? Quem é o homem? Quem é o judeu para questionar a decisão dele de entender, de estender a sua misericórdia aos gentios? Ele está dizendo aos judeus, porque havia essa questão no meio dos judeus. Nós somos superiores. Por que Deus estendeu? Tudo bem, mas nós somos superiores a eles. Por isso Paulo afirmou que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É a coisa que ele está escrito nessa carta. Todo aquele, gentio, judeu, romano, grego, seja o que for. Mas irmãos, os gentios convertidos da igreja em Roma rebatiam essa atitude de superioridade, lembrando que os judeus tropeçaram. Vocês tiveram essa história, mas vocês tropeçaram. Vocês mataram profetas. Vocês mataram Jesus. Vocês abandonaram o Senhor. Vocês não cumpriram o que Deus pediu. E eles se gloriavam na queda de Israel. Olha. Se gloriavam na queda de Israel. Se gloriavam no fracasso de quem estava ao lado deles como irmãos. A partir daqui,
Paulo lembra aos gentios convertidos que apesar da queda de Israel, da nação de Israel, a salvação veio dos judeus. Deus considerou todos como desobedientes, judeu e gentio, e derramou sobre todos a mesma misericórdia. Foi decisão de quem? Deus. Não foi minha, não foi do sinédrio, não foi de um profeta, não foi de um rei, foi de Deus. Eles assim deveriam compreender que agora ambos formam um só povo, uma só família, caminhando juntos para a eternidade com Deus. Precisava aprender a viver juntos. É isso que Paulo está ensinando a eles. Precisava aprender a viver juntos. No capítulo 12, ele lembra aos irmãos: assim nós que somos muitos, nós cristãos, somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Não é em uma instituição humana. Nós somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, interligados, conectados, ajustados. Por quê? Pelo Senhor. E é nesse contexto de questionamentos, de críticas, de sentimentos de superioridade, desprezo pelo irmão, intolerância uns com os outros, divisão no corpo de Cristo, que Paulo fez uma declaração que nós cantamos tanto. Poeticamente é lindo, mas Paulo está corrigindo, está ensinando, está exortando aqueles irmãos. Vocês que estão julgando que sabem tudo, tanto judeu como gentio. Vocês que estão questionando as decisões de Deus, tanto judeu como gentio. E ele sai falando de tudo aquilo ali. Aí ele diz: você não conhece as riquezas da profundidade, das riquezas do Senhor. Vocês não conhecem as riquezas da sabedoria do Senhor. Vocês precisam conhecer o Senhor, se aproximar, chegar mais de perto para conhecer o Senhor, conhecer seu caráter, sua santidade, sua pureza, seu propósito. Conhecer que Ele criou vocês dentro de um alto e sublime desejo do coração dele, ou então vocês não existiriam. Vocês não conhecem os juízos do Senhor. Vocês não conseguem sondar, mas julgam conhecer. Os juízos do Senhor são insondáveis. Ninguém vai ao coração de Deus para descobrir porque Deus foi justo aqui, porque Deus resolveu perdoar ali. Jonas se perdeu por isso. Ele não queria que a misericórdia do Senhor se estendesse aos ninivitas. E aí ele foge, não de medo, mas para fugir do propósito do Senhor. Mas Deus traz ele de volta para ele cumprir. Porque Deus ia derramar sua misericórdia sobre os ninivitas. Era projeto de Deus. Vocês não conhecem os caminhos do Senhor. Eles não querem entender porque o caminho do Senhor é assim. Senhor, eu não entendo. Tem que entender, você tem que crer. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É assim que funciona na igreja. Na igreja de quem? De Anciel, de Abervane, de Israel, seja de quem for, de Pastor Hélio, de Geraldo. Não, na igreja de Jesus Cristo. E todos nós temos que nos submeter ao Senhor. Igualmente. Quem compreendeu a mente do Senhor? Paulo pergunta a eles: vocês compreenderam a mente do Senhor? Para saber como discutir com o Senhor, para saber como rebater o Senhor, como dizer: Senhor, eu duvido disso aqui, eu não acredito nisso aqui, o Senhor devia ter feito de outra forma. Quem primeiro deu alguma coisa a Deus para depois exigir recompensa? Sabe uma coisa? A gente tem que reconhecer que tudo é dele, por ele e para ele. A glória só a ele eternamente. É isso que Paulo está dizendo. Esse é o contexto que Paulo está dizendo nas Escrituras. Paulo exorta que as escolhas de Deus são soberanas, seus caminhos só ele explica, seu conhecimento não tem limite, sua sabedoria é profunda. Quem tinha capacidade para dar conselhos ao Senhor? Quem dentre eles, aqueles irmãos em Roma, seres humanos criados pelo Senhor? Quem deles conhecia a mente do Senhor para ensinar o Senhor? E aí ele faz uma lista.
que depois vocês conferem lá na carta aos Romanos. Só vou citar aqui. Como é que vocês devem viver então? Vocês devem apresentar os vossos corpos em sacrifício santo e agradável. Vivo, santo e agradável ao Senhor. Só um exemplo disso. Quando eu perdoo Eric, isso é um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Vale mais do que 20 louvores que eu canto aqui na frente, palavras que eu dei. Eu me rendendo à vontade do Senhor. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Vocês são um só corpo, membros uns dos outros. Vocês devem exercitar misericórdia com alegria. O amor de vocês não seja fingido com hipocrisia. Vocês devem aborrecer o mal e se apegar ao bem. Amai-vos com amor fraternal. Sejam hospitaleiros, abram a casa de vocês para os santos. Alegrai-vos na esperança e não na murmuração. Perseverem em oração. Abençoai os que vos perseguem e não os amaldiçoeis. Alegrai com os que se alegram, chorem com os que choram. Procurai as coisas honestas diante de todos os homens. Não busquem a vingança, porque ela pertence ao Senhor. Não sejam vencidos pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Toda alma seja submissa às autoridades, pois todas as autoridades provêm de Deus. A ninguém devais coisa alguma, a não ser que vos ameis uns aos outros. Trateis igualmente o irmão que faz caso de guia, daquele que não faz. Todos são meus filhos. O sentimento que houve em Jesus, irmãos, que dominou seu coração, foi de cooperar com a sua vida, esvaziando-se da sua glória. Por isso que Paulo está dizendo que haja em nós o mesmo sentimento, para que essas coisas fluam com naturalidade em nossas vidas, em família. Como eu tenho cooperado na igreja do Senhor com o propósito do Senhor, como eu tenho cooperado com minha vida, seja onde eu estiver, na minha família, nos meus relacionamentos, no meu emprego, para o propósito do Senhor. Qual o sentimento que Deus tem visto em meu coração? O que é que Deus consegue ter no meu coração? E a gente encerra e deixa aí para voltar de novo o versículo Romanos 15, de 5 a 7. Por isso que Paulo falou isso. E o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês concordem a uma boca, todos falando a mesma coisa, e glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu, para a glória de Deus. O Senhor nos abençoe. Possamos entender o propósito de Deus e como nós estamos inseridos dentro dele, e como ele está dentro de cada um de nós. Nós estamos aqui para brincar de igreja, brincar de ser cristão, brincar de ser cantor, pregador, seja lá o que for dentro da igreja. Estamos aqui para ser filhos de Deus, filhos do Deus verdadeiro, aquele que nos criou. Vamos ficar em pé? Senhor, glorificado e exaltado seja o teu nome. Louvamos o teu nome pela tua palavra, louvamos ao teu nome pelo privilégio de ser chamado teu filho. Nos ensina a viver neste mundo, Pai, conforme a vocação para o qual o Senhor nos criou, ser teu filho. A refletir a imagem e semelhança do Senhor, a refletir a imagem e semelhança de Jesus Cristo, a refletir o caráter, Senhor, a mente, as atitudes, o coração de Jesus. Nos ajuda, Senhor Deus, a nos formar como igreja do Senhor, e mais do que isso, como família do Senhor. E treinemos aqui embaixo a família que seremos aí ao teu lado, junto com Jesus. Esse é o prazer de Jesus, de um dia chegar diante do Senhor e dizer: Pai, eis aqui meus irmãos, teus filhos. Nos ajuda a entender isso, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a vencer aquelas coisas do nosso coração
E não foi o Senhor que nos deu, não foi o Senhor que criou a gente com isso. Um dia foi plantado ali no Éden, por um erro da humanidade. Mas o Senhor nos resgatou das trevas. O Senhor nos resgatou, Deus, de um caminho que aí andávamos como ovelhas perdidas. E o Senhor nos levou de volta para o reino do Filho do seu amor. Fica conosco, Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa cada um de nós. No nome de Jesus, Senhor. Nos leva para as nossas casas em paz, contigo. No nome de Jesus. Amém, Senhor. As orações silenciosas estão encerradas.